Tem gente que não está mais triste. E isso é o mais perigoso. Porque a tristeza ainda reage. Ainda dói. Ainda tenta sobreviver. Mas existem pessoas que simplesmente já apagaram por dentro. Elas continuam indo ao trabalho. Continuam respondendo mensagens. Continuam rindo quando precisam rir. Mas alguma coisa desapareceu no caminho. E talvez isso já esteja acontecendo com você. Talvez você tenha começado a perceber nos detalhes mais silenciosos. Na dificuldade de sentir entusiasmo por qualquer coisa. Na sensação estranha de olhar o celular por minutos, sem realmente absorver nada. Como se sua presença tivesse ficado mais distante. E o mais assustador é que isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda vazio. Isso começa aos poucos. Primeiro você apenas se cansa mais rápido. Depois começa a evitar pessoas sem entender exatamente o motivo. As conversas parecem longas demais. Os dias passam rápidos demais. E sua própria rotina começa a parecer artificial. Você continua presente. Mas emocionalmente, já saiu daquele lugar faz tempo. O pior colapso é aquele que continua funcionando. E quase ninguém percebe isso cedo. Porque a sociedade ensinou as pessoas a parecerem normais. Mesmo quando estão quebrando silenciosamente. Então você aprende a fingir. Fingir interesse. Fingir energia. Fingir presença. Fingir que ainda sente alguma coisa quando, na verdade, está apenas tentando atravessar o dia sem desmoronar. E o problema de fingir por muito tempo é que uma hora você esquece quem era antes disso tudo. Tem gente que passa tanto tempo sobrevivendo que desaprende a viver. E talvez a parte mais cruel seja essa. Não existe um grande evento marcando o momento da queda. É silencioso. Você só percebe depois. Quando você começa a ignorar mensagens de pessoas importantes. Quando você não sente mais vontade de explicar o que está acontecendo. Quando o silêncio do quarto parece mais confortável do que qualquer companhia. E então surge aquela sensação estranha. Como se você estivesse assistindo sua própria vida de longe. Você continua ali. Mas sem conexão real com nada. Algumas pessoas chamam isso de cansaço. Outras chamam de maturidade. Mas muitas vezes, é anestesia emocional. É quando sua mente entra em modo de sobrevivência por tanto tempo, que sentir começa a parecer perigoso. Então você reduz tudo. As emoções. As expectativas. As conexões. Até sua própria personalidade começa a diminuir. Sua vida muda depois que sua presença desaparece. E isso assusta. Porque ninguém fala sobre o momento exato em que uma pessoa começa a desaparecer emocionalmente. Não é dramático como nos filmes. É silencioso. Você para de reagir aos poucos. A comida perde o gosto. As músicas parecem distantes. As conversas parecem iguais. Até as pequenas coisas que antes te faziam sentir vivo começam a parecer sem cor. E o mais estranho é que às vezes você percebe isso no meio de uma multidão. Rodeado de pessoas. Rodeado de barulho. Mas completamente desconectado. Como se existisse uma parede invisível entre você e o resto do mundo. E sabe o que piora tudo isso? A velocidade. A vida moderna destrói pessoas silenciosamente porque não deixa espaço para perceber o próprio desgaste. Você acorda cansado. Passa horas olhando telas. Consome estímulo o tempo inteiro. Nunca descansa de verdade. Nunca fica sozinho de verdade. Nunca processa o que sente. Então sua mente começa a desligar partes de você para sobreviver. É por isso que tanta gente hoje parece emocionalmente ausente. Elas não são frias. Só estão esgotadas demais para continuar sentindo na mesma intensidade.
E existe uma diferença enorme entre paz e ausência emocional. Muita gente confunde as duas coisas. Paz acalma. A anestesia apaga. E talvez agora você esteja começando a perceber sinais que ignorou por muito tempo. A dificuldade de se conectar. O cansaço constante. A sensação de estar sempre distante. A vontade de se isolar sem motivo claro. Talvez seu corpo ainda esteja presente. Mas alguma parte sua começou a desistir silenciosamente. Algumas pessoas desaparecem antes mesmo de morrer. E ninguém nota no começo. Porque elas continuam funcionando. Esse é o detalhe mais perturbador. A deterioração emocional moderna não destrói sua vida primeiro. Ela destrói sua presença. Você continua fazendo tudo o que fazia antes, mas sem sentir que realmente está ali. E chega um momento em que isso começa a assustar. Porque você percebe que os dias estão passando rápido demais. Os meses parecem vazios demais. E a vida começa a parecer automática demais. Então vem a pergunta que quase ninguém quer encarar. Quanto da sua personalidade ainda é realmente sua? E quanto virou apenas sobrevivência? Talvez esse seja o verdadeiro preço de fingir estar bem o tempo inteiro. Você não desmorona de uma vez. Você desaparece aos poucos. E o mais perigoso é que tem gente que não sente mais nada. E ainda acha que está tudo normal.